sobre três milagres. Três milagres que o Senhor fez de ressuscitar os mortos, né? Para mostrar que Ele é Deus, que Ele é que dá a vida, que é Ele que tira. Glória, mesmo que nós achamos, mesmo que nós devemos achar que não tem retorno, mas nós sabemos, glória a Deus, todo aquele que está em Cristo Jesus, mesmo que ele venha dormir e ir para o céu de Abraão, nós cremos que no grande dia aquelas pessoas irão ser ressuscitadas, como nós sabemos, que está nas Santas Escrituras, fala que todo aquele que está em Cristo Jesus está no seio de Abraão, no grande dia da vinda do Senhor. Os primeiros vão ser eles, igreja, não vai ser os que estão vivos, não. Vai ser eles que estão esperando a vinda de Jesus Cristo. São eles que irão se levantar, que irão glorificar o nome do Senhor, em seguida os vivos. Né? Glória a Deus. Como nós vemos aqui, o Senhor andava com grande multidão, operando sinais, operando maravilhas, e quando ele chegou naquele lugar, ele não foi por coincidência, mas sim, porque ali se encontrava uma grande multidão descrente, uma grande multidão que estava ali a sepultar um sonho de uma mãe de família. Glória a Deus, já era viúva, já tinha enterrado o esposo, e agora o que era o seu filho estava indo e fazendo do mesmo jeito. Mas nós sabemos, igreja, aonde chega o nome de Jesus, aonde chega o Espírito Santo de Deus, há o milagre, há a diferença. Muitas das vezes, igreja, nós não cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes por descrença mesmo, mas o Senhor está só dos altos céus a contemplar aquele que clama a Ele por misericórdia, igreja. Mas tem momentos na vida do ser humano, igreja, que prefere perecer do que clamar no nome de Jesus. Tem pessoas, igreja, que até no leito para a morte, igreja, não endurece o coração, glória a Deus, prefere perecer, mas não clama no nome de Jesus. Nós sabemos, igreja, que Deus é amor, Deus é misericordioso, e Ele nos dá a oportunidade de nós reconhecermos, de se voltarmos a Ele. Aleluia, Deus, glorificar, louvar e engrandecer o nome dEle como o único Deus verdadeiro e Salvador das nossas vidas. Mas como nós vemos aqui, e aconteceu, pouco depois ia ele à cidade chamada Naim, e com ele muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Tinha pessoas ali que estavam convertidas, tinha pessoas que estavam a seguir, tinha também aqueles curiosos, a grande multidão aqui. Do mesmo jeito, esta viúva estava saindo da cidade com a grande multidão, os curiosos que estavam ali para ver, aleluia, Deus, o que estava acontecendo dentro daquele lar, naquela família. Quando nós sabemos, como nós vemos aqui, antigamente, a Santa Escritura, quando vinha perecer o marido, o filho, que ficava encarregado de tomar de conta da família. A mãe, as irmãs, os irmãos mais novos, o mais velho, tinha por obrigação, ele se tornava o varão principal da família, aquele filho mais velho. Glória a Deus, como nós vemos aqui, ela já tinha sepultado, seu esposo estava saindo para ir sepultar um único filho dele. Como nós sabemos, que antigamente os filhos, o certo era para os filhos, no dia do chamado do Senhor, no dia que chegasse aquele dia, a hora e o momento daquela pessoa partir para o seio de Abraão, tinha de ter um filho para poder fazer aquilo ali. Era o que vinha, né, de geração em geração, os filhos sepultar aos pais. Hoje a gente vê, né, de vários tipos, de várias maneiras, mas maior é o poder de Deus e as misericórdias do Senhor. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Como nós vemos aqui, igreja, duas multidões se encostando uma na outra. Uma vinha vendo os milagres, ouvindo a palavra da vida, as boas novas de Jesus Cristo, e um estava saindo para sepultar
glória a Deus, o morto, o jovem. Glória a Deus, muitas das vezes, como nós vemos, através deste encontro, não só aconteceu o milagre, porque estava sendo anunciadas as boas novas, mas aquela grande multidão que estava ali, pronta para sepultar o sonho daquela mãe, glória a Deus, se converteram e glorificaram o nome do Senhor. Ficaram pasmos, temeram quando viram o milagre. Não foi aqueles que vinham com Jesus, mas sim aqueles que iriam sair sem Jesus. Glória a Deus, todos vieram se converter e todos vieram glorificar o nome do Senhor, reconhecendo como um profeta, um verdadeiro homem de Deus que estava ali, que Deus estava no meio deles. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas por que o pastor está falando assim? Porque aquela multidão que vinha discípulos com Jesus, glória a Deus, chamados por Deus, aleluia, vinham os novos convertidos, e viu uma grande multidão que estava acompanhando, vendo os sinais, ouvindo a palavra, aleluia, Deus louvado seja, porque a igreja na igreja, nós sabemos que sempre nós vamos ter o ouvinte, sempre vamos ter aqueles que acompanham a igreja, mas nós sabemos que a igreja de Cristo Jesus, nós vivemos pela fé, e nós somos testemunhos vivos de Cristo Jesus. Todo aquele que acompanha a igreja, ele vai ver o milagre na vida do irmão, ele vai ver o milagre na vida da irmã, ele vai ver a diferença do antes e depois. Eu me lembro que até tinha um programa que pegava aquelas pessoas bem diferentes, bem acabadinho, bem maltratado mesmo. Aí chamava aquelas pessoas e levava para fazer a mudança antes e depois da igreja. Mas ali, igreja, aquele antes e depois ali, se não tivesse vigilância, voltava um pouco dia para o depois, para o antes. Mas em Cristo Jesus, quando nós somos verdadeiros testemunhos em Cristo Jesus, como Paulo fala que nós temos de ter o exemplo de Cristo Jesus, glória e louvado seja na nossa vida, que nós somos testemunhos. Não adianta, se eu sou testemunho de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas se eu não dou, se eu não venho, aleluia, andar em Cristo Jesus, sendo testemunho da mudança que Deus tem na minha vida, como é que o nome do Senhor vai ser glorificado? Como nós vemos, se Jesus não tivesse feito milagre nesta viúva, ninguém ia glorificar Deus, ninguém não ia dizer que quem estava ali era o próprio Deus, ninguém ia glorificar, porque o milagre não aconteceu, não houve a diferença. Jesus chegou e o defunto foi enterrado. E aí, igreja? Se não tivesse milagre. Mas Jesus estava ali, glória a Deus, andando com os discípulos, andando com aquelas pessoas para observar, para olhar, os curiosos mesmo, né? Glória a Deus, doutores da lei, eu creio que tinha muitos ali naquele meio, conhecedores das Santas Escrituras, mas não acreditavam e não criam, e ainda proibiram Jesus de curar no sábado. Para quem não sabe, tinha gente desse jeito também no meio. Mas Jesus, ele estava ali não para julgar, não para condenar. Ele estava ali para salvar e dar a vida eterna a todo aquele que cresce nele. E como nós vimos, vinha uma grande multidão com Jesus, Jesus operando, pregando, anunciando a salvação, mas também ia saindo aqueles ali para enterrar, para sepultar o sonho daquela viúva. E se encontraram aquela grande multidão. Você imagina aquelas duas multidões, um cheio de fé, crendo, esperando pelo milagre que Jesus ia fazer, mais um milagre. Glória a Deus, e aqueles que iriam sair ficaram parados, sem saber o que iria acontecer. E Jesus chega ali naquele velório e diz assim: pare, pegou naquele, aonde estava levando aquela criança, e todos pararam e ficaram olhando ele, porque não sabia o que estava acontecendo, não sabia que quem estava ali era o Deus, o Criador,
tirar também, o Criador. Você imagina, igreja, vocês saindo para ir fazer um velório e chegar uma pessoa parar no meio do caminho, um grande multidão. Aleluia, Deus diz, Jesus parou, igreja, pegou na mão daquela criança e mandou levantar, levanta. E aquela criança levantou e começou a falar, e todos olhando, tanto aqueles que estavam na igreja, todos aqueles que já vinham seguindo Jesus, que vinham acompanhando Jesus, glorificava a Deus, e aqueles que ainda não conheciam e viram o milagre, o nome do Senhor foi glorificado, igreja. Aleluia, o nome do Senhor foi glorificado, porque aqueles estavam ali para sepultar. Aleluia, mas quando viram que chegou o Deus da vida e levantou aquela criança, todos temeram quem estava ali à frente. Aleluia, temeram. Quem é que estava ali à frente? Jesus o Nazareno. E todos temeram e glorificaram a Deus. Tem coisas na vida do ser humano, igreja, glória a Deus, louvado seja Deus, até para nós temermos, mesmo que antes no eu, mas se teme a Deus, Deus é amor e Deus é misericordioso. Deus dá o livramento, Deus abençoa. Aleluia, Deus, só pelo temor, igreja, só em ver, quando viram o milagre que aconteceu, tremeram e glorificaram a Deus. Aleluia, Deus, eu creio que muitos ali se converteram pelo milagre que o Senhor fez. Glória e louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo 13, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. Deus sabe a tua necessidade, Deus sabe a tua tribulação. Muitas das vezes, vocês sabiam que tem pessoas que muitas das vezes você vê durante o dia, é uma pessoa forte, uma pessoa sorridente, conversa com todo mundo, mas só Deus sonda os corações. Só o Senhor conhece o nosso andar, só o Senhor conhece o nosso pensar. O que nós pensar, o que nós vamos falar, Deus já sabe o que é que nós iríamos falar. Glória, não tem como nós escondermos, igreja. Aleluia, não tem. Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele nos sonda. E quando Ele chegou àquela viúva, glória a Deus, se comoveu e teve compaixão dela. Aleluia, glória a Deus, porque ela não estava buscando Jesus, ela não estava buscando libertação, ela não estava buscando o curador, não estava buscando louvar o nome do Senhor, ela estava sepultando o seu sonho. Muitas das vezes ele precisa Deus fazer o milagre do homem, na vida da mulher, dentro do lar, dessas pessoas que são descrentes mesmo, que não creem. Aí precisa Deus permitir para que o nome dele venha a ser glorificado. Então, como nós sabemos nas Santas Escrituras, Saulo era um grande perseguidor da igreja de Cristo Jesus, ele mesmo diz. Paulo, ele reconhece, ele é testemunho de dizer que ele foi o maior perseguidor da igreja de Cristo Jesus. Glória a Deus, louvado. Ele fala que se arrepende grandemente de ter sido um perseguidor da igreja. Mas quando Deus resplandeceu a Saulo, glória a Deus, primeiro Deus permitiu que ele viesse cair da onde ele se encontrava. Ele estava acima de tudo, caiu. Preciso cair. Glória a Deus, louvado, foi levantado pela mão dos outros. Glória a Deus, e foi levado para uma cidade porque Deus mandou. E lá ficou enfermo, cego, sem comer e sem beber, esperando. Glória a Deus, porque igreja? Mas por que ele ficou assim? Pela mão de Deus, ele precisa ficar daquele jeito. Glória a Deus, para que ele viesse obedecer, para que ele viesse temer, porque foi Deus que mandou ele ter lá. Foi Deus que mandou, levantou um homem de Deus para ir ter com ele, mesmo o homem de Deus sendo teimoso.